sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Espírita, né? Sabadão, uma horinha mais cedo, espero que vocês tenham tido aí uma boa noite de sono, né? De sexta para sábado, né? E um ótimo dia, né? E tarde de sábado. E vamos lá agora para a noite, né? Que já iniciou aí, já tem algumas horinhas. Então hoje são 26 de setembro de 2020, né? E foi deixado o seguinte questionamento aí ao longo dessa tarde, né? Seria o nosso lar uma espécie de departamento em torno do planeta Terra? Será que ele é tipo uma repartição? Então, essa questão e muitas outras hoje aqui no nosso Evangelho no Lar Espírita, que traz os livros da Lavra, né, de psicografia de Chico Xavier. E o livro que a gente tem aí estudado, né, já tem um bom tempo, é o livro Nosso Lar. E hoje a gente prossegue com os estudos do capítulo 12, intitulado de Umbral, o Umbral, melhor falando. Né? E essa questão foi retirada exatamente, né, em cima dos estudos aqui desse capítulo e das reflexões. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, que a espiritualidade maior, em nome do nosso querido irmão Lúcio de Paula, possa nos auxiliar nos estudos e nos ensinamentos de hoje. Que o nosso querido Mestre Jesus, o nosso querido médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, possam fazer a fluidificação das águas e a limpeza de todos os ambientes. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todos os males. Que assim seja. Seria o nosso lar uma espécie de departamento em torno do planeta Terra? Sim, meus queridos irmãos, é uma espécie de departamento, sim, né? E eu vou colocar aí uma imagenzinha, né, ao lado. Deixa eu ver se eu consigo transferir ela aqui para vocês visualizarem. Aí, né? Se vocês verem ali, ó, ao centro, bem no centro, a gente tem ali a Terra, né? Lembra que a gente falou sobre a crosta terrestre, que é a localização do nosso lar? Vamos supor que aqui é a Terra. Vou pegar a caixinha de som de ontem. Né? Essa região aqui, que é a crosta, né, é onde é a localização do nosso lar. Ali no desenho está representado pela cor preta. Esse desenho, gente, né, é um desenho da nossa querida Igorina Cunha, né? Ela lançou esse livro já tem muitos anos, né? Até o Chico conversou com ela, falou para ela trazer os desenhos e ela nunca tinha comentado com ele, né? Ela em desdobramento, né? Ela foi, né, para o nosso lar e aí foi responsável por fazer esses desenhos. E o nosso lar, onde é que está? O nosso lar, meu povo, é essa estrelinha ali que está numa zona mais verde, né, esverdeada. Né? Então, o nosso lar está bem ali. E aí, se a gente for ver aqui o umbral, a localização para o nosso lar, é bem na periferia mesmo, né? É mais afastado, mas ainda faz parte ali das regiões umbralinas, né? Não é o umbral denso, né, onde ali as pessoas esgotam, né, as suas energias mentais, né, que estão ali impregnadas de vícios e de maldade, né, como a gente estudou. Então, prosseguindo, né, como a gente já tinha visto lá atrás, semana passada, no capítulo 12, o umbral, ele funciona, né, pegando essa fala minha, né, como uma região de esgotamento de resíduos mentais maléficos. Então, seria aí, né, uma comparação que ele faz, né, com uma espécie, né, de zona purgatorial, mas também considerado o nosso lar, né, aliás, se eu estou falando do umbral, o nosso lar seria, sim, um departamento ali, né, que fica em torno da Terra, né. A imagem não podia ser mais clara, mais convincente.
Não havia como disfarçar, fala André Luiz, minha justa admiração, compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos de Lisias. Lisias continuou, né, os ensinamentos, né? Então a última partezinha, para quem não se lembra, é exatamente esse trecho que ele fala que o umbral funciona, né, como uma região destinada ali ao esgotamento desses resíduos mentais grosseiros, né, maléficos. O umbral é uma região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior, ou seja, é o esgotamento dos resíduos. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo-se criar-se tal departamento em torno do nosso planeta. Ele utiliza o nome departamento, né? Então o nosso lar seria esse departamento acolhedor daqueles espíritos que nem ainda podem ir para mundos superiores, mas já compreendem as culpas que trazem e querem se melhorar. Então eles são recolhidos dessas regiões mais inferiores do umbral. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidos a planos de elevação, ou seja, um meio termo. E o nosso lar, né, essa região de transição, né? Ou seja, esse meio termo, digamos, onde esses espíritos que não tão evoluíram, mas que já evoluíram, podem passar por lá. Por isso que a gente fala que o nosso lar ele é uma colônia, né, de transição. De lá partem aqueles espíritos que já merecem aí, né, um plano superior, ou vêm para cá de novo, ou para planetas até mais inferiores. Por isso que a gente fala que é transição, né? Uma colônia de transição, de passagem, digamos assim, para ficar mais fácil o entendimento, né? E aí eles prosseguem nos ensinamentos, né? Eles não, né? O Lisias, né, que fala. Vou repetir um pouquinho aqui o início. Há legiões compactas de almas, né, irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados. Como assim? Gente, vamos lembrar que o umbral fica nessa região da costa terrestre, é o quê? É grudado com a terra. Olha lá aquela região ali na cor preta. Tá lá grudado. Por isso que eles falam aqui, ó, representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separado deles apenas por leis vibratórias, né? Então observem bem, leis vibratórias, né? O que será que eu estou pensando agora? Que as minhas ondas estão captando. Se eu começar a pensar em alguma coisa muito ruim, eu vou atrair. É como se fosse um imã. Se eu elevo o meu pensamento e procedo no que o Mestre Jesus ensinou, orar e vigiar para a gente rebater esses sentimentos ruins, pensamentos ruins, eu vou, com a oração e a vigília constante, eu vou atrair a espiritualidade superior. Agora, se eu afino com uma coisa que não é boa, é um imã. Por isso que ele fala, leis vibratórias que separam. Né? Porque pode juntar. Se eu vibrar nessa energia ruim do umbral. Orgulho, vaidade, inveja. E por aí se segue. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie. Gente, vamos pensar que a gente vai fazer uma reuniãozinha em casa para receber os amigos. Olha a palavra, amigos, a gente não recebe inimigos. E geralmente quem a gente convida para o nosso lar são pessoas que a gente tem afinidade, que a gente tem vibração parecida. Né? Então, assim como a gente,
né, vamos transferir para um umbral, nem colocando aqui que sou bom ou ruim ou melhor do que ninguém, também eles vão se agrupar ali conforme a vibração, igual a gente agrupa com os nossos amigos, né? Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie, formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das suas tendências e desejos gerais, assim como a gente no plano, né, dos encarnados. Eles também vão se agrupar conforme as tendências, os desejos, né, que eles têm. Muita gente na Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados, por não encontrarem o Senhor à disposição de seus caprichos. Né? Porque Deus, Ele não, como é que fala, resolve capricho de ninguém. Ele deixou tudo ali nas nossas mãos, esse instrumento que é o corpo, a inteligência, o livre-arbítrio. A gente que faz as escolhas. Se a gente faz a escolha errada, porque a gente vibra nessas energias mais baixas, a gente arca com as consequências. Né? Tendo uma vida mais penosa, mais sofrida, a gente pode encurtar. Se aí eu reconhecer o meu erro, reparar, aí eu chego, alcanço a felicidade. Então, que sementes a gente tem plantado, né? E eles colocam, ó, esses espíritos se desesperam, assim como a gente se desespera, né? Que é a comparação que ele faz, como a gente fica esperando o carteiro e o carteiro não vem. Pois eles se desesperam porque não encontram o Senhor à disposição dos seus caprichos, após a morte do corpo físico, e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai. Ou seja, labor, trabalho, o que eu tenho semeado, o que eu tenho plantado, né? O que eu vou colher lá na frente, né? Essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações, né? Ou seja, vão construindo ali criações mentais que só vão prejudicando elas mesmas, mas podem até prejudicar algum encarnado. Se este encarnado vibrar naquela mesma energia, ele atrai. Porque, gente, o que nos circula aqui é um mundo invisível. Se me vem uma intuição, um pensamento não muito positivo, existe afinação. Como é que eu cesso, corto essa afinação? Que ela vai ser prejudicial para mim, para a minha evolução. Orando, vigiando, se melhorando. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de todas as categorias. É a zona de verdugos e vítimas. O que é verdugos? Carrascos, algozes e suas vítimas, de exploradores e explorados. Quando se fala de explorados, é aquele que não conseguiu perdoar. E pela vingança ele vai para lá e encontra o seu explorador, e aí fica aquela perseguição um ao outro, que ainda estão envolto pelo sentimento da vingança, da raiva, do ódio. Por isso que não é bom a gente desencarnar levando ódio, levando a raiva, levando inimizade. Isso pode acabar nos prendendo aqui na Terra. E esses sofrimentos, permanecem. Importância do perdão, né, falada pelo Mestre Jesus. Valendo-me da pausa que se fazia espontânea, fala André Luiz, e impressionado, perguntei: como explicar? Então não há por lá defesa, organização? Pergunta André Luiz, né? E Lisias responde sorridente: organização é atributo, né, característica dos espíritos organizados. Como que a gente vai encontrar organização se lá não estão espíritos organizados, né? Que quer você? A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há o pão. Todos gritam e ninguém tem razão. Olha a comparação que eles fazem.
né, o Lisias. O viajante distraído perde o seu comboio. O agricultor que não semeou não pode colher, porque não semeou. Então, como é que eu quero uma vida futura, mais feliz, menos penosa, se eu não semeei? Eu não vou colher. Uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras e angústia do umbral, nunca faltou lá proteção divina. Ou seja, até lá, Deus se faz presente. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor que se erigissem, né, que se erguesse, que se fundasse muitas colônias como estas, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Olha aí o motivo do nosso lar existir, de tantas outras colônias nas proximidades da Terra, da costa terrestre. É local de recolhimento, de auxílio, de trabalho àqueles que sofrem. E André Luiz, como a gente viu lá no início, né, ele foi recolhido dessas zonas, porque ele precisava esgotar todas as energias mentais maléficas. E num dado momento que ele reconhece que a existência de um Deus bom, misericordioso e soberano, ele ora, chorando por horas. Nem ele sabe o tempo que ele ficou ajoelhado como uma criança, como ele mesmo descreve. E aí ele é recolhido pelos assistentes, que agora se faziam ver. Sempre estavam lá, mas ele não os via, porque ele vibrava em outra energia, muito da diferente. Creio, então, observei que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Sim, confirmou o dedicado amigo Lisias. É nessa zona que se estendem, olha bem, os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas de pensamento dos encarnados. Ou seja, o que a gente pensa cria uma forma mental que atrai. Se pensamos em coisas edificantes, bons espíritos. Se não é, espíritos inferiores, que estão nessas zonas mais inferiores. Porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam a ideia da criação mental, transformam ou destroem, ao poder da mente, exteriorizada em vibrações que a ciência terrestre presente ainda não compreende. Na verdade, vamos pensar aqui, hoje, pelos estudos científicos, eu esqueci a data aqui agora do nosso lar, né? Mas, se eu não me engano, é lá por volta da década de 40 o lançamento do nosso lar. Né? A ciência já evoluiu, hoje já estuda essas comunicações, né? De pessoa para pessoa, né? Ainda não de espíritos. Quer dizer, eu acho que de espíritos já começou os estudos. Agora me deu essa dúvida, eu vou ter que pesquisar e depois trazer essa resposta aí para vocês. Me cobrem se eu esquecer. Quem pensa está fazendo alguma coisa. E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Ou seja, como é uma esfera que se mistura, nossa, porque está na costa, ou seja, está invisível aqui, ó. Então, se eu vibro em algo, em vingança, em ódio, esses fios condutores invisíveis atraem esses espíritos que vibram nessa mesma ideia mental. E quando eu desencarno, se ainda desencarno com ódio, eu vou direto para lá onde estão eles. Olha a importância, volta a frisar, do perdão, da gente se melhorar, da reforma íntima. Senão a gente vai sofrer muito como desencarnado. Como eu sempre falo, ninguém aqui morre e vira santo. Continua do mesmo jeito, só que sem um corpo físico. E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma, olha aqui essa parte, é um imã poderoso, atrai mesmo. Há uma extensa humanidade invisível que se segue
a humanidade visível. Ó, estamos cercados. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio, né, ele faz a referência, são constituídas por abnegados servidores no umbral, porque se a tarefa dos bombeiros, olha a comparação, nas grandes cidades terrenas é difícil pelas labaredas e as ondas do fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram, assim como os bombeiros encontram as labaredas, fluidos pesadíssimos, emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar quem nada ainda compreende. Que esses espíritos, gente, se veem muitos até loucos do auxílio que se lhe oferece. E quando ele fala abnegados, gente, é o altruísta, aquele que atende às necessidades do outro e esquece até de si próprio, né? Interrompera-se Elias, sumamente impressionado, exclamei, fala André Luiz. Ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio por largos instantes, acentuou ao desperdício. Será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? Será que o André Luiz estava pronto? Eu acho que ainda não. Capítulo 13, no próximo sábado, né, já entrando aí no mês de outubro, dia 3, no gabinete do ministro. Ó, André Luiz parece que vai bater um papo com o ministro. Spoilerzinho aí para a próxima semana, então não percam. Espero que tenham gostado do nosso evangelho. Lembrando, né, que hoje, né, Livros da Lavra e do Chico Xavier, a gente tem estudado o nosso lar. O programa de hoje está sendo transmitido apenas pelo YouTube, pelo Facebook. Ele é gravado, né? Na semana que vem voltamos à normalidade do ao vivo. Mas podem deixar suas perguntas aí no chat, né? Mensagem aí que eu respondo, tá, gente? Podem ficar tranquilos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de aprendermos mais, de conhecermos mais, né, sobre o mundo espiritual. Agradecemos ao nosso querido André Luiz e ao nosso querido irmão Chico Xavier por nos possibilitar estes conhecimentos que foram permitidos pelo Mestre Jesus e pelo nosso Pai Celestial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, que assim seja. Que Deus, em sua infinita bondade, protejam todos. Uma excelente noite. E amanhã, né, às 19 horas, nos encontramos, tá bom? Não vou dar spoiler do que vai vir amanhã. Leandro, e o filme? Calma, calma. Beijão e até amanhã às 19 horas. Tchau, tchau.